Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 4 de abril de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Eu estou esperando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Número do WhatsApp apareceu na sua tela? Antes tem o QR Code, olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code e já vai aparecer aí na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua participação, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Parlamento Metropolitano realiza a terceira reunião do ano e presidente Zé Carlos recebe série de demandas regionais. Vereadora Mariana Conte apresenta projeto de lei para a criação do auxílio emergencial para situações de emergência decorrentes de enchentes. Comissão Especial de Estudos se reúne e debate política ambiental e o funcionalismo público. E o quadro De Olho na Educação repercute o novo Enem, anunciado pelo Ministério da Educação. Bom, semana começando, segunda-feira, e para quem está em busca de emprego, de uma vaga na região, confira agora as oportunidades disponíveis para a cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba começa a semana com diversas vagas. Entre elas estão açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, chapeiro, coletor de lixo domiciliar, cozinheiro geral, faxineiro, gari, marceneiro, auxiliar de manutenção de edificações, caseiro, garçom, montador soldador, motorista de caminhão, pizzaiolo, serralheiro, trabalhador rural, tratorista operador de roçadeira, atendente de lanchonete, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, confeiteiro, operador de caixa, promotor de vendas, repositor de mercadorias, vendedor de serviços, vigia, zelador, contador, gerente de restaurante. Para mais detalhes de cada vaga, o interessado deve entrar no site www.indaiatuba.sp.gov.br. Olha só, a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes e vai interromper o fornecimento de água amanhã, terça-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para os bairros Jardim Pauliceia, Jardim Campos Elíseos e o núcleo residencial Jardim Anchieta. Então, os moradores destes bairros que eu citei, façam a reserva no dia de hoje para evitar problemas, né? E uma outra informação importante, porque começa hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. O pedido pode ser feito até o dia 15 de abril, sexta-feira da semana que vem. A taxa de inscrição da última edição do exame foi de R$ 85,00 e os pedidos devem ser feitos na página do participante enem.inep.gov.br/participante. E olha só, muita gente está esperando, né, uma renda extra neste período de Páscoa com alguma contratação temporária. Mas segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ACIC, esse ano a perspectiva não é tão positiva. As vendas em 2022, no período da Páscoa, no comércio da região metropolitana de Campinas, devem atingir 300,2 milhões de reais, que representam um aumento de 8,01% em comparação ao mesmo período de 2021.
Apesar do número parecer promissor, segundo o economista Laerte Martins, os dados eram para ser ainda melhores se o conflito entre Rússia e Ucrânia não influenciasse no Brasil. Com a entrada disso aí, nas análises que nós tínhamos feito no início, que estavam bastante positivas, elas começaram a mexer com essa perspectiva, tá certo? Então, eu gostaria só de colocar o seguinte: como a gente fez a análise no início, a perspectiva era de que a economia, essa Páscoa, chegaria a crescer aí em torno de quase 15%, acima, 14%, aliás, acima da Páscoa do ano passado, que foi uma Páscoa difícil também. Tá? Mas, como entrou esse fator aí para complicar, né, a perspectiva, essa briga belicosa entre a Rússia e a Ucrânia, ela também afetou a perspectiva, de tal forma que os fatores econômicos, então, ficaram muito mais ajustados. Aí. Segundo Laerte, com a inflação subindo, poder de compra cada vez mais baixo e os empregos sofrendo impactos, o cenário sofreu algumas mudanças. Então, de tal forma, aquela perspectiva que a gente tinha de que com a pandemia no final, sem o impacto da guerra, vamos chamar assim, né, da perspectiva da guerra, nós passamos então a rever isso aí. Ou seja, a economia, só com o aspecto da pandemia ter influenciado, a perspectiva dava um crescimento previsto de 14%. E, na prática, com a influência dessa reviravolta nos aspectos econômicos, isso trouxe pela metade isso aí. Então, ela vai crescendo um pouco, mas ela vai crescendo bem menos do que a gente imaginava, né? A contratação de mão de obra temporária será maior este ano em comparação ao ano passado, mesmo com as baixas expectativas. É uma perspectiva de uma contratação relativamente pequena, né? Tomando como base a perspectiva do ano anterior. Então, nós estávamos imaginando que aqui na região e em Campinas, nós teríamos aí um nível, tivemos no ano passado uma perspectiva muito baixa de 306 contratações. É um número baixíssimo, né? Porque era praticamente zero. E agora, dado essa função, esse número ainda está estimando que ele vai chegar em 675. Então, dá uma ideia de que vai haver um crescimento de 120%, mas é que o número era muito pequeno, era muito baixo. Então, eu diria para você que a perspectiva este ano da contratação do temporário, ela foi modificada tendo em função dos aspectos negativos os aspectos positivos da pandemia, mas o grande aspecto negativo da possível reviravolta aí da guerra, que realmente vai afetar de uma forma, já está afetando de uma forma negativa a atividade econômica. Para esta Páscoa, a redução dos efeitos da pandemia, principalmente pela vacinação em massa da população, promete pelo menos vendas mais positivas comparando aos 2 últimos anos. Do outro lado, você tem uma perspectiva de que as vendas também poderão crescer este ano aqui em torno de uns 8%. O ano passado, por exemplo, as vendas foram de 278 milhões. Né? Este ano, apesar de tudo isso, ela vai crescer os 8%. Nós imaginamos que ela vai crescer os 8%. Portanto, é possível que o comércio tenha um faturamento um pouco melhor do que o ano passado, talvez em torno de 300 milhões. O que motiva um pouco mais, né? Mas o que a gente está querendo mostrar é que esse número ele estava realmente para ser um número bastante positivo, mas não acabou acontecendo.
Apesar dos números pouco animadores, o e-commerce deve se sair bem. A previsão é que a evolução deste ano seja melhor do que em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano o faturamento deve ficar em 68 milhões de reais, enquanto 2021 ficou com 57 milhões. Para você ter uma ideia, a expectativa é que o e-commerce, pela difusão que está acontecendo, ele deve, nessa Páscoa, ele deve ter um crescimento de 20% a mais do que teve na Páscoa passada, tá certo? Então, o ticket médio das vendas do e-commerce, né, ele está sendo imaginado hoje em 441. O que quer dizer? 441 volume de consultas, né, que somando dá um valor médio, né, de 441. Então, a expectativa é que esse valor médio ele vai subir quase 20% em função da dinamização do e-commerce, né, que todo mundo está fazendo hoje. Os próprios comerciantes que não vendiam, eles estão se mobilizando e indo a conquistar mais esse mercado. Uma notícia triste agora, faleceu nesta segunda-feira o ex-vereador Roberto Mingoni, que foi integrante das legislaturas de 1993 a 1996, na qual foi líder de governo, e de 1997 a 2000, ele foi também empresário. O ex-parlamentar foi vítima de um câncer contra o qual lutava há vários anos. O velório, a princípio, será na Igreja Helvétia, na cidade de Indaiatuba. A Câmara Municipal de Campinas registra um profundo pesar pela morte do ex-vereador. Olha só, com o objetivo de amparar pessoas que foram atingidas por enchentes no município aqui de Campinas, a vereadora Mariana Conte apresentou um projeto de lei de auxílio emergencial para essas pessoas. O projeto de lei ordinária de número 56/2022, apresentado pela vereadora Mariana Conte, pretende instituir o auxílio emergencial para pessoas afetadas por situações de emergência por conta de enchentes. O projeto de lei que eu apresentei tem vista auxiliar as famílias que estão numa situação muito difícil por conta das enchentes. A gente está no momento em que a gente tem visto o desastre ambiental, né? E acho que esse é um tema muito urgente, necessário, tem levado aos eventos climáticos extremos. De um lado, chuvas torrenciais, que afeta principalmente a população de baixa renda, que vive em condição de moradia precária, e por outro, nós estamos aí, todos os especialistas têm dito que nós vamos enfrentar a pior seca dos últimos 100 anos aqui no estado de São Paulo. Então, para além do projeto de lei, é necessário que a gente tenha uma política consistente, e temos discutido, debatido e organizado movimentações da necessidade da gente reverter essa política de urbanização destrutiva que a gente está em curso, né? Segundo a ENDEC, Campinas conta com aproximadamente 10 vias que correm risco de alagamento em caso de temporais. Entre elas, este ponto aqui da Avenida Princesa do Oeste, que já passou diversas vezes por essa situação. Essas vias são monitoradas constantemente e, em caso de situação de risco, medidas operacionais são tomadas para a segurança do trânsito e também do transporte coletivo. É bom lembrar que a cidade de Campinas, nós tivemos uma disputa em torno da ampliação do perímetro urbano, que coloca em risco a existência das nossas matas. Também tenho questionado grandes obras, como, por exemplo, as barragens, que alteram o curso dos rios e que, por consequência, acabam afetando as áreas de APPs. Temos questionado, inclusive, a invasão das áreas de APPs, que são as áreas de preservação dos fragmentos de mata, pelos grandes condomínios, por grandes empreendimentos. Então, sem o prejuízo dessa questão, que é uma disputa mais de projeto de cidade,
de forma emergencial, é importante que o município disponibilize auxílio para as famílias que estão sendo diretamente afetadas por essas chuvas torrenciais, pelas enchentes. Então, por isso a ideia do projeto de lei. Mariana Conte ressaltou que a Prefeitura precisa garantir dignidade para essas famílias afetadas por situações de risco. É importante dizer, né, Campinas tem um orçamento maior, mais de 7 bilhões, e a verba que está destinada para assistência social é uma verba muito aquém do necessário. Então, é papel também da Prefeitura e das políticas garantir direito, dignidade, o mínimo de existência para essas famílias que estão numa situação de calamidade, que estão numa situação, né, perdendo suas casas, perdendo seus móveis, né, estão aí numa situação de desabrigamento, tem crianças, famílias que têm crianças que estão impossibilitadas, né, de ter o mínimo necessário para a realização do direito à infância, enfim, toda essa situação muito dramática que essas famílias estão vivendo. O projeto de lei ainda daria uma atenção especial para mães solos, que teriam cota dupla nesse auxílio. Essa foi uma conquista do auxílio emergencial em nível federal, quer dizer, no período de pandemia, por conta da luta das nossas parlamentares no Congresso Nacional, a gente teve essa questão da dupla cota para mulheres, mães solo, são mães chefes de família, que cuidam dos seus filhos sozinhas, e essa foi uma experiência muito bem sucedida, né? Então, isso fez muita diferença na vida dessas famílias, dessas mulheres e dos seus filhos, porque é isso, né? Na verdade, ser preferencialmente para as mulheres, porque a gente sabe que, na realidade, no cotidiano, quem coloca comida dentro de casa, quem cuida dos filhos, dos doentes, né, quem paga o aluguel no fim do mês, em geral e majoritariamente, hoje, na nossa configuração da nossa sociedade, são as mulheres, né? O Parlamento Metropolitano realizou a terceira reunião no ano e, durante o encontro, os parlamentares apresentaram uma série de demandas regionais. O encontro aconteceu na cidade de Vinhedo. Acompanhe como foi. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, que é também presidente do Parlamento Metropolitano, realizou na última semana uma reunião na cidade de Vinhedo. Durante o encontro, os parlamentares apresentaram uma série de demandas regionais, que foram recebidas pela mesa diretora do parlamento. Eu faço uma avaliação positiva do encontro, mais uma reunião do Parlamento Metropolitano, com muitas demandas para a região. Eu acho que é importante. Nós vamos retomar as nossas cobranças, já que esse ano nós demos um tempo aí por conta dessa movimentação partidária. Eu acho que os partidos agora já definiram quem serão os candidatos, né? Ainda tem a convenção, mas nada impede que a gente volte a fazer as nossas reuniões com o Executivo Estadual para levar as demandas do nosso município. Então, o parlamento está afinado nessa questão, tem muita coisa para fazer. O presidente da associação destacou as pautas que estão sendo discutidas pelo grupo. A duplicação da Miguel Melhado, como o trevo da cidade de Itatiba, o trevo também da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que não foram ainda resolvidos. Então, nós vamos voltar a carga novamente junto ao governo do estado para que essas demandas sejam cumpridas. Temos a questão do aeroporto de Viracopos, que nós conseguimos que dentro da relicitação mantenha os 14 quilômetros, que foi da primeira licitação, e temos outras demandas que surgiram e vêm surgindo a cada reunião do parlamento, que nós vamos estar cobrando às autoridades competentes para que se resolva esse questionamento, que não é só da cidade, mas é sim da região metropolitana como um todo. O anfitrião e presidente em exercício da Câmara de Vinhedo, Nilton Bragueto, falou que é fundamental esse trabalho coletivo. É muito importante se juntarmos, como foi falado aqui nessa reunião, que somos quase 4 milhões de pessoas, né? E temos um PIB muito grande nessa região. E a gente entendemos, e acho que fica um ditado para todos, aí um recado para todos: a união faz a força. Sozinho ninguém conseguiu nada. Quando se juntamos, conseguimos trazer benefícios
Inclusive, a última demanda foi do Viracopos, que fomos em caravana e fomos muito bem recebidos e realmente conseguimos nosso objetivo. Estiveram presentes na reunião o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco, os presidentes e representantes das câmaras de Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Itatiba, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Olambra, Jaguariúna, Morungaba e Valinhos. Quem ganha é a população que nós representamos. Eles nos deram, outorgaram essa atividade para que a gente busque e solucione os problemas que é comum entre todos nós, e principalmente da população. A Comissão Especial de Estudos sobre a Importância do Funcionalismo Público para a cidade de Campinas, aqui da Câmara, se reuniu pela 9ª vez no ano e debateu a política ambiental. Na última sexta-feira, dia 1º de abril, a Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para Campinas se reuniu pela 9ª vez. A presidente da comissão, vereadora Guida Calisto, comandou a reunião. Nós já realizamos 8 reuniões que debatemos sobre gestão, finanças públicas, gestão democrática, educação, política de saúde, política cultural, enfim, diversos temas. E hoje nós temos um tema que é bastante importante para nós, que é o tema da política ambiental e o funcionalismo público. A primeira convidada, Ângela Podolski, começou sua apresentação comentando o que percebeu como está vulnerável a questão ambiental no município. E a APA Campo Grande, que é uma APA bem diferente da nossa, porque a nossa ainda tem bastante remanescente florestal, ainda tem um pouco dos recursos naturais preservados. A APA Campo Grande também tem uma área grande a ser preservada, mas ela tem que ser construída. E o que a gente assiste hoje é um avanço da especulação imobiliária e pouco a prefeitura consegue fazer. Uma equipe mínima de fiscalização, um pessoal inabilitado para pôr regra ali. Então, parece que é terra de ninguém. Parece que a prefeitura está completamente omissa na preservação da APA Campo Grande. Agora, finalmente, eles conseguem criar o conselho gestor, então pessoas como eu, como o Luiz e outros militantes vão começar a atuar para proteger a APA Campo Grande, que é do outro lado do município, mas tão importante quanto a APA de Campinas. A bióloga e professora da Unicamp, Emília Wanda, ressaltou que a equipe da área ambiental de Campinas precisa de mais profissionais de carreira para tocar políticas públicas sobre o assunto e falou também da importância de proteger as áreas de preservação ambiental do município. E também Campinas é um outro município que é uma coisa muito interessante, falando de meio ambiente, eu acho que é importante a gente sempre lembrar. Campinas é dividido no meio em relação aos seus biomas. Ela tem bioma de Mata Atlântica e bioma de Cerrado. O Atibaia é Mata Atlântica, mas o Capivari está no Cerrado, né? E é estranho porque as coisas boas, as coisas mais ricas, mais protegidas, estão na Mata Atlântica. As coisas menos protegidas, as coisas mais pobres, menos cuidadas, estão no Cerrado, né? E isso é muito ruim. O Cerrado é importante. O Cerrado, os últimos 10 mil metros quadrados do Cerrado, que a gente lutou muito para preservar, virou a pista nova, que era intacta, né? Virou a pista nova do aeroporto Viracopos, que não admitiram alterar 1 milímetro do local da pista. Então, essa APA tem uma conotação mais do que importante, porque ela precisa resgatar o Cerrado de Campinas e ela precisa fazer com que a gente consiga começar um movimento aqui a partir de Campinas para ir até as nascentes, lá em Jundiaí, passando por Louveira, Vinhedo e Valinhos, para preservar o Capivari como um todo. Guida Calisto concluiu a reunião comentando sobre assuntos levantados nas reuniões anteriores, entre eles o processo de destombamento do complexo ferroviário. E quando a gente conversa com a população, com o senso comum, tem aquela coisa, tem no ideário, né, no imaginário das pessoas, que o que é tombado é algo que não é cuidado, é algo que é
é passível de ser abandonado pelo poder público, que não tem nenhum investimento, nenhum cuidado, nenhuma reparação, enfim. E aí eu vou pegar esse mesmo exemplo, que também está no imaginário das pessoas, com relação à questão ambiental. O que para muita gente que a gente acaba conversando, né, nessa questão do senso comum, na consciência social aí, eles falam o seguinte, que os ambientalistas, muitas vezes, e principalmente quando entra nessa discussão, né, da APA do Rio Atibaia, nessa APA, que é a APA que a Ângela está lá, que reside lá e também atua bastante lá, além das outras áreas aqui da região de Campinas, tem no senso comum tem uma discussão seguinte, os ambientalistas, eles, ou o pessoal que reside ali nessa área não tem uma resistência em abrir aquele espaço para a moradia popular. As milhares de famílias de Campinas em situação de vulnerabilidade que recebem o benefício do cartão Nutrir Emergencial, uma medida implementada na pandemia pela Prefeitura, tiveram um mês de março de interrupção do ticket. Mas essa suspensão foi para melhorar as condições dos beneficiários, graças à ação do vereador Igor Diego. Confira agora no Câmara nas Ruas. Ir ao mercado fazer uma compra e no caixa descobrir que o local não aceitava o cartão Nutrir Emergencial foi o que fez muitas dessas pessoas estarem aqui para solicitar um novo ticket. Era uma coisa bem chata porque tinha que deixar, né, as coisas e sair no supermercado com a mão vazia. A gente quebrava muita cara. Tava escrito lá, pega. Aí passava, recusava. Aí lá vai, deixar as compras e sair com a mão vazia. Então isso é muito... Aconteceu constrangedor, né? Não ter o dinheiro... Até tinha, mas não pegava. O cartão Nutrir Emergencial é um benefício que começou a ser oferecido à população no início da pandemia, como forma de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Tem o valor de 26 unidades fiscais de Campinas, que equivale a R$ 109,42, destinado a famílias com renda mensal per capita de até R$ 231,46 e que tenham criança ou adolescente de até 15 anos. Também vale para idosos ou ainda pessoas com deficiência. Mas as reclamações sobre a dificuldade de usar o cartão chegaram até o vereador Igor Diego, que protocolou uma indicação solicitando que a situação fosse regularizada. Essa solicitação, né, essa demanda chegou por parte da população que recebia já o benefício. Então eles entraram em contato com o nosso gabinete, nos procuraram e falaram que não estava tendo opção de compra nos territórios, nas regiões. E eles tinham que se deslocar muito longe para poder fazer a compra. Sendo assim, achei pertinente fazer um requerimento de informação via Câmara Municipal, solicitando, né, as listagens do credenciamento da antiga empresa. Eu recebi, a secretária me respondeu, conforme a empresa forneceu para eles, e eu passei pelo WhatsApp mesmo, divulguei essa listagem. E mesmo assim, a população falou que a listagem não estava completa, ou seja, o nome do supermercado não estava credenciado conforme a tabela que eu passei. Fiz então uma indicação para a prefeitura novamente para fazer a diligência, ou seja, investigar. Olha, tem aqui nomes que não estão funcionando. O contrato prevê que qualquer empresa responsável por esse benefício ofereça pelo menos 800 estabelecimentos comerciais como opções de compra aqui em Campinas. O cartão anterior era aceito em apenas aproximadamente 200. Foi preciso um distrato e um novo chamamento público de emergência, processo que durou um mês. Nesse período, o benefício teve que ser suspenso, afetando mais de 16 mil famílias. Mas agora, com a nova entrega, feita ao longo da última semana, 19.500 poderão usar o cartão
em quase 2.000 estabelecimentos. Eles estão recebendo o valor retroativo do mês 3 e no dia 5, mais ou menos, do 4, vai já cair referente ao mês de abril normalmente. Então isso foi uma conquista, eu levei até eles essas dificuldades e eles se sensibilizaram para ajudar esse pessoal aí que mais precisa. Esse cartão vai ajudar a senhora a fazer as compras? Eu sou sozinha, não tenho renda, ajuda bastante isso aqui, vai ajudar muito. Espero que continue por muito tempo isso aqui, viu? E ajuda, né? R$109 é um benefício que ajuda muito e por conta da pandemia dificultou a gente cada vez mais. Ver eles aqui hoje, como muitos aqui já me cumprimentaram, me reconheceram, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas através das redes sociais é uma maneira nova de fazer política e a função do vereador, né? Fiscalizar, apoiar, ajudar e fazer chegar na mão de quem mais precisa. Realmente, eu sou muito grato a Deus e ao povo que confiou essa responsabilidade para a gente. Uma hora e 4 minutos, hora da previsão do tempo, e agora é aquele tempo característico de outono, viu? Porque amanhece aquele friozinho, então é sempre bom deixar um agasalho por perto e ao longo do dia a temperatura ela sobe, viu? Para amanhã, terça-feira, o sol aparece, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta e pode chover à tarde. Vamos às temperaturas? Olha só, já estão aqui na minha tela. Então amanhã, terça-feira, 5 de abril, mínima de 20 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, hein? Porque daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir as áreas identificadas como ZAE, a Zona de Atividade Econômica. Essa comissão é presidida pelo vereador Otto Alejandro, então a partir das 3 horas da tarde tem reunião ao vivo aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia com muitas informações aqui da metrópole de Campinas e também do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, repercutindo a reunião extraordinária que aconteceu hoje. Então, até amanhã. Tchau, tchau.